Olá, boa noite, meus amigos, amigas do Reflexões Psiquiátricas. Voltamos, né? Voltamos para uma entrevista linda, linda, linda. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Estamos esperando a Juliana Monteiro. Juro que eu não vou ficar cantando muito, não, mas quando eu falo de Itália, porque afinal a Itália é uma grande Grécia, né? Ah, se non avessi più te. Olha só que lindo. Non avessi più te. Acho que ela não chegou ainda. Melhor morire. Bom, mas a Juliana. Juliana chegou, mas eu vou mostrar para você, Juliana, uma coisa que no teu livro tá aí. Olha aí. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono l'italiano. Essa música a Juliana coloca no seu livro, né, Ju? Vou chamar Juliana Monteiro. Tô todo performático hoje, hein? Olha aí. A Juliana. Lasciatemi cantare. Cadê você? Ai, querido, deixa eu arrumar minha câmera aqui. Buonasera, signorina. Buonasera, caro. Come va? Bene, tu? Tutto bene? Juliana, estava botando l'italiano, que é uma música que você coloca no seu livro, do Totò Sim. Cotugno, não é isso? Você sabe, Taki, que durante a pandemia eu nunca me senti tão estrangeira, porque de repente eu percebi que eu compartilhava muito pouco com os meus vizinhos, com as pessoas, eu não compartilhava o mesmo referencial teórico, os mesmos marcos, né? Então foi de uma solidão muito grande, mas também foi uma grande oportunidade de eu entender um pouco mais da cultura desse país onde eu vivo há 10 anos. E 10 as anos. músicas das serenatas foram muito responsáveis por isso, né? Quando você acessa a memória artística de um povo, você acaba também tocando um pouquinho a sua alma. Então foi muito marcante para mim participar das serenatas aqui durante a pandemia. Bom, mas você é muito menina, mas eu sou do tempo que a Ah, gente via Domenico Modugno, a gente cantava Nonoletà com a Gigliola Cinquetti, né? Você não conheceu exato. essas coisas, né? Eu conheci, mas não sou tão menina assim, não. Que horas são para você, Ju? Agora são 1 hora da manhã. Meu Deus, que gentil que você olha. Nós vamos falar desse livro maravilhoso. Eu fiz até um comentário aí na internet. Nada lá fora e aqui dentro. Aí tem 3 pontinhos, que é uma frase ao final do livro, né? A Juliana foi livreira, curadora por 10 anos em Brasília. O nome da sua livraria chamava Rayuela, que é o jogo da amarelinha, não Isso, é? Do Cortázar, exatamente. Livro né? fabuloso do Cortázar. Bom, imagino que Cortázar é uma das suas inspirações, que eu estou vendo um monte de gente aqui, Hilda Hilst e tal. Nós falamos aqui há um tempo atrás do teu outro livro que eu acho imperdível, com o Jamil Chad, que é O Brasil com Amor, né? Isso. Obrigado, viu, de novo. E muito obrigado por ter me oferecido esse livro aqui, que eu adorei ler. Hum? Ah, tá. Obrigada a você pela leitura. Fiquei super emocionada. Juliana, conta um pouquinho. A tua livraria chamava Rayuela por causa do Cortázar. Você é uma. Você gosta do Cortázar? É um dos seus ídolos literários? Eu adoro Cortázar. E na época que eu abri a Rayuelas, foi em 2004, eu estava com uma obsessão por literatura latino-americana. Eu acho que eu passei uns 3 anos lendo só literatura latino-americana. Obcecada mesmo, sabe? Li tudo que você pode imaginar. E o Cortázar me toca muito, assim, como escritor, eu acho ele genial, acho que ele faz uma coisa nova, a maneira como ele brinca com a linguagem. O Jogo da Amarelinha é um livro incrível, né?
fabuloso, você pode ler de várias maneiras e imprime imagens inesquecíveis na nossa cabeça, né? Você não esquece mais do ar, enfim, daqueles personagens. E aí, na hora de escolher um nome, fiquei entre alguns nomes e tal, mas eu estava muito junto desse livro. Eu estava relendo ele e tal, falei, vai ser Rayuela. E E, foi muito e acertado. La Casa Tomada, La Autopista del Sul são coisas que para os meus residentes, o pessoal que passa lá no meu grupo, eu sempre mando ler porque são inspiradores. Você viu que o Mário Vargas Llosa morreu hoje, não foi? Eu vi, tá aqui, assim, é um autor que foi tão importante também para minha formação, eu li tanto Vargas Llosa, é um gênio, né, assim, em termos literários, ele tem pelo menos aí 4, 5 livros inescapáveis, se a gente quer, né, ler boa literatura. Infelizmente é um personagem muito E controverso em termos políticos, né, assim, na minha humilde opinião, andou muito equivocado nos últimos anos, mas, enfim, a qualidade literária é inegável. A gente não tem como tirar do cânone Mário Vargas Llosa, eu impossível. ia falar de Conversa na Catedral, Batismo de Fogo, Pantaleão e as Festa Visitadoras. do Ele tem um bode, livro sobre maravilhoso. conselheiro, né? Ele tem La Festa del Tivo, que é a festa do bode, sensacional. O que você acha? Você como Maravilhoso. uma você é uma intelectual, né? Você acha que a gente tem que olhar a obra ou a gente tem que olhar o autor? Olha, é um debate bom esse, né? Eu Uhum. vou te falar que como tudo, eu sou muito ruim de ter ideias definitivas sobre as coisas. Então, eu vou de caso a caso. Tem alguns artistas que eu não consigo mais acessar a obra, não tenho mais estômago e realmente eu esqueci, porque a figura humana me causa repulsa em relação a tudo que ele produz. E tem outras que não. E aí você pode falar, poxa, mas qual que é o critério? Vou te falar que é um critério muito pessoal. Tá. Eu continuo indicando, por exemplo, que as pessoas leiam Vargas Llosa. Tem livros inescapáveis e eu jamais vou falar, não leia esse cara porque ele é um reacionário. Mas não consigo mais escutar Michael Jackson. Wagner, Celine, né? Caso por caso, não é que a gente faz? Caso por caso, caso por caso. Olha, no teu livro eu vi assim, você tem algumas inspirações e o da Rios é uma inspiração, né? Tanto que a Loreta vira Lori, né? Lori Lamb, vai ver que é isso. Você tem Olha, Clarice, né? não é todo mundo que pega essa referência. É mesmo? É. O Chekhov dizia que a medicina é a minha mulher e a literatura é a minha amante. Então eu adoro literatura. Você fala do Kant, né? O que não pode contar, não faça. Você tem Sartre aqui, você tem um monte de. A Hilda Hilst, a Clarice Lispector, quem mais você diria assim, olha, são pessoas que me formaram intelectualmente ou artisticamente e que estão no meu livro. Nossa, tá. Essa pergunta é dificílima. Eu sempre falo, eu tenho 2 filhos, né? E criança gosta muito de perguntar: qual que é a sua cor favorita, né? A comida que você mais Hum, gosta? Eu tenho uma dificuldade imensa de eleger coisas favoritas. E quando se fala de literatura, então, a minha dificuldade fica imensa, porque eu comecei a ler muito cedo, muito jovem. E eu li muita coisa boa. Então, assim, eu jamais vou conseguir dar uma resposta verdadeira para isso, porque eu, inclusive, sempre o meu corpo imaginário, para mim, ele é formado de frases, citações, versos. Escrever, para mim, na verdade, é uma maneira, inclusive, de organizar as referências do que outros autores falaram, do que outras pessoas escreveram. Então, assim, é muito difícil. Agora, eu posso te citar um pouco do meu panteão de mulheres, porque por mais que na minha formação eu tenha lido muito mais homens do que mulheres, eu acho que na formação de todos nós, né, que temos algumas décadas aí nas costas, eram poucas mulheres traduzidas, eram poucas mulheres publicadas, mas eu vou citar Clarice, eu vou citar Hilda Hilst, vou citar Me Virginia Woolf. desculpe, de fato, eu fiquei envaidecido. As pessoas não percebem que tem Lori Lamb aí, que tem a Hilda Hilst aqui, não percebem isso? Nossa, pouquíssimas pessoas. Eu Ah, acho que que bom. só com quem eu conversei muito proximamente, assim, mas ninguém
Ninguém catou a referência assim, então, Que legal. então imediatamente. Tá bom. Mas Virginia Woolf, a Chimamanda, de literatura mais contemporânea, Susan Sontag, que eu sou apaixonada, Jane Austen, para mim, é maravilhosa, em língua inglesa. Enfim, essas mulheres todas que para mim são muito importantes e são assim estrelas, são madrinhas mesmo, né? Porque eu acho que todas as mulheres que se atrevem a criar, né? é, Superando todos os obstáculos que são colocados nas nossas vidas, assim, e que chegam até as mãos de outras mulheres como eu. É isso, eu escrevo porque elas escreveram antes, né? Então já tem um bom tempo que eu tenho até uma dificuldade de citar os homens que me formaram, e são Uhum. muitos, assim, eu devo muitos a muitos homens, mas eu ando com uma dificuldade de citá-los, porque a minha companhia mais frequente nos últimos anos tem sido de escritoras mulheres, tanto as vivas quanto as mortas. Então eu vou ficar com esse meu panteão de mulheres aí. A minha amiga a doutora Marisa, endocrinologista lá de Recife, trouxe o Bernardo, que tem 9 anos, para te assistir, porque Olha só. tem que assistir você. Você leu de certo, Virginia Woolf tem aquele livro Um Teto Todo Seu, que tem toda essa história como é que é se a irmã de Shakespeare fosse para Londres, ela teria uma vida desgraçada. Não, esse é um É livro isso que você de cabeceira. É um é. livro que, assim, ele explodiu a minha cabeça quando eu li. Eu voltei nele várias vezes. É um livro que está sempre aqui por perto, todo grifado. Eu recorro a ele muitas vezes. E é um livro que me ensinou muito e ainda me ensina. Tem uma coisa que ela fala nesse livro, para além de tudo que ela narra, né? Enfim, é tão habilidosa a maneira como ela coloca, né, essa realidade das mulheres na criação e na escritura. Mas tem uma coisa que ela fala que é um norte para minha vida, assim, que ela diz que muitas vezes, quando você quer explicar o que você pensa para alguém, a maneira mais eficiente de você conseguir fazer isso, explicar o que você sente, o que você pensa, é você explicar para a pessoa o caminho que você percorreu até chegar a essa conclusão. Eu acho isso uma bela de uma lição para quem está escrevendo e para quem está vivendo também, sabe? Muitas vezes a gente, nesse tempo que a gente está lidando com tantas certezas de todos os lados, né? Todo mundo tem tantas certezas. Eu sinto falta, às vezes, de saber o caminho que as pessoas percorreram. Eu acho que aí você tem uma conversa, né? E não só uma troca de argumentos de lá e cá. Bom, a Flávia, né? Flávia não é sua irmã? É minha Tá irmã. Tá aí? aí dizendo. Bom, claro, né? Claro que tá todo mundo aí maravilhado com você, né, Ju? Você tem umas frases, eu anotei, eu rabisquei, porque acho inspiradoras. Você fala. Acho que é uma coisa platônica de dizer que o que é belo é inútil, né? Porque não Uhum. tem. E aí você fala isso. A Olivia tinha uma arandela lá, um abajur que era lindo porque é inútil. E aí ela tem uma frase que é muito dos franceses, né? Não há nada mais definitivo que o provisório. Ela deixava lá e ficava anos a fio. Ele é a tessitura desse livro tem frases muito lindas, né? Olha, preciso manter curtas as rédeas da dor. Olha que bonito isso. E você fala que ingrata como só um filho pode ser. São frases muito bonitas, muito lindas. Você de vez em quando para e fala assim: peraí, tem uma frase linda para o meu próximo livro. Como é que você saca essas coisas? Olha, até voltando da pergunta anterior, Taki, engraçado, porque eu não me atrevo a escrever poesia. Não sei, às vezes que eu tentei ficar horríveis, eu não sei fazer isso. Mas talvez a poesia me influencie mais do que a prosa. Eu sou uma grande leitora de poesia. Eu leio poesia todos os dias, é vital para mim. E eu acho que a poesia, ela me inspira as imagens, ela me Uhum. inspira um certo ritmo, ela me inspira um certo efeito que eu procuro quando eu escrevo. E, sobretudo, a poesia me inspira é, esse modo de olhar de novo, pensar de novo sobre as coisas. E eu adoro, né, frases, versos, aforismos.
Eu adoro quando a gente consegue concentrar uma ideia ou uma emoção em uma frase, assim. Eu tenho várias frases de estimação que eu carrego desde a minha infância. Algumas eu sequer entendia quando eu era criança, mas eu trouxe elas comigo e elas vão se completando de sentido, né, conforme a gente vai vivendo. E assim, não sei exatamente de onde vem. Claro que a frase perfeita é uma busca, né? Uhum. Aí é picar pedra mesmo. Você procura a frase, você trabalha ela, melhora ela. Às vezes é uma palavra, né? É uma palavra que você acertou aquela palavra ali. Eu acho que que o trabalho mesmo é o picar pedra. Eu estava conversando, inclusive, com o Jamil outro dia estava falando de férias, uma coisa que ele não sabe muito do que é. Eu tava prescrevendo férias para ele Sei. e, e eu falei para ele que férias para mim. Ele falou, né? Ah, mas ler e escrever é férias. Aí eu falei, não, férias é ler. Escrever dá sempre trabalho. E sim, eu acho que as frases é fruto de muito trabalho. Mas tudo que eu escrevo é sempre perseguindo o momento perfeito, que é raríssimo, pouquíssimas vezes acontece, mas é atrás dele que eu vou atrás. Que é aquele momento aonde eu não estou pensando mais na próxima palavra. Acontece uma mágica aonde parece que aquele texto, aquela frase, aquele parágrafo, aquele capítulo, ele está pronto em algum lugar e eu sirvo só como um instrumento quase inconsciente para que aquilo se transforme em texto. É muito raro que aconteça isso, mas eu escrevo 600 páginas procurando esse momento perfeito, que é o momento que o livro se escreve, sabe? E esse trecho que você leu, por exemplo, das rédeas, foi um desses momentos, assim. Eu estava escrevendo e aí foi. E é maravilhoso quando isso acontece. Outro dia eu estava, inclusive, olhando, procurando outra coisa no meu bloco de notas, encontrei um texto que eu gostei e estava sem aspas, estava sem autor. Eu nunca anoto nada sem aspas e sem autor, sem referência nenhuma, e estava lá sem. E eu gostei do texto. Eu li de novo, falei, será que isso é meu? Eu não lembrava, tá? Que assim, simplesmente não lembrava. Aí Hum. peguei o texto, joguei no Google, procurei de todas as maneiras e descobri que era meu. Fiquei tão feliz que eu posso usar, mas eu realmente não lembrava. E eu acho que quando a gente escreve ficção, isso acontece muitas vezes, né? Tem o que você pretende conscientemente e tem tudo que o seu inconsciente opera enquanto você está escrevendo, que muitas vezes você vai perceber quando você relê, muitas vezes você vai perceber quando alguém te conta, quando alguém te marca, quando alguém pergunta e você fala, gente, eu achei que eu estivesse inventando isso e olha da onde vem. É um susto, é um susto. Mas talvez seja para isso que a gente escreve também, né? Claro. Você sabe, antes que me chamem de ignorante, porque eu estudei italiano muitos anos, eu esqueci. Eu perguntei tu, eu devia ter perguntado e voi, né? Já misturei espanhol com. A Marisa aqui está perguntando quais são suas autoras favoritas. Você leu Alexandra Pizarnik? Leu Afonsina Storni? Você leu as poetisas latino-americanas? Li muito das poesias latino-americanas. Eu adoro poesia latino-americana. Eu gosto mais de poesia feitas em línguas latinas, português, espanhol, italiano, do que nas línguas anglo-saxônicas, assim. E adoro, adoro. Sou completamente apaixonada. Elas me influenciam muito. Sobretudo as poetas mulheres. É. E ao contrário e isso é uma coisa engraçada, assim, eu tenho grandes poetas da minha profunda afeição, homens, mas em termos de poesia contemporânea, o que as mulheres estão escrevendo, o que elas estão fazendo é um absurdo de lindo. Então, então indica algumas poetas mulheres. Eu citei duas, mas tem a Gabriela Mistral também por aqui. Mas me fala de poetisas contemporâneas. Poetisa não, poeta, né? Melhor. Contemporâneo, mulheres que você está lendo, que você diria, olha, legal, lê isso. Olha, eu li eu escrevi o prefácio de um livro lindo de uma poeta chamada Ana Alquimim. Ela é brasileira, Uhum. mas mora na Espanha. E ela escreveu um livro lindo de poesia, onde ela conta a experiência do aborto dela legal na Espanha. E ela é uma brasileira, né? Onde o aborto não só é crime, como parece cada vez mais longe das mulheres brasileiras essa atenção e esse respeito aos direitos reprodutivos.
E é um livro tão forte, sabe, tá? Que quando eu terminei de ler, eu virei para ela e eu falei, esse livro é lindo e eu nunca mais quero ler ele na minha vida. Assim, foi a primeira e última leitura, mas eu recomendo tanto, porque é isso, né? A gente pode ficar aqui 2 horas falando sobre essa pauta tão importante para as mulheres, que é o direito ao aborto. E às vezes é um livro de poesia que faz com que você toque essa questão de uma maneira que aí eu acho que toca todo mundo, tocam homens, tocam mulheres, tocam quem é mãe, toca quem não é mãe, toca quem quer ter filho, toca quem não quer ter filho. É o poder que a arte tem. Então, recomendo muitíssimo. Ela lançou no passado. Tá? É, Ana Alckmin, Ana né? Kimin. Isso. Tem uma outra poeta que eu adoro também, ela chama Adriane Garcia, eu cito muito ela, grande poeta. Uma outra poeta que todo mundo que estiver assistindo tem que catar aí atrás, chama Mar Becker. Ela é um estouro, essa garota. A São poesia dela é a brasileiras? coisa Você está mais falando? linda. São É brasileiras? Tá, brasileira. tá. Todas essas são Olha, brasileiras. A Mar, maravilhoso. a Ana, a Adriane. é, Tem também uma outra poeta, eu esqueci o sobrenome dela, o primeiro nome é Bruna. Ela também é tradutora. Ela tem um livro lindo também. Esqueci o sobrenome dela agora. Peraí, vamos Tem, ver. tem a Ana Martins Bruna. Marques também, que é maravilhosa. Eu sou apaixonada por essas mulheres. Devo até ter alguns livros por aqui, por Bruna cima. Beber. Isso, Bruna Beber, vamos maravilhosa, aqui. maravilhosa. Recomendo muitíssimo. Ó, eu vou fazer um protesto agora para o seu próximo livro em italiano, tá? Questo Olha só. è un occhio greco, non è un occhio turco. Ah, esse é grego. Você fala olho turco, não faça isso. Ele me Ah, deixou é? quase deprimido aqui. Puxa. Ah, não. Então você tinha que ter me falado isso. A próxima edição eu vou consertar. É Bom, grego. Puxa vida. Tá vendo? Não olha, sabia. você fala de coisas que você presenciou na Itália, né? Você fala muito do Covid em Milão, né? Você fala de uma cena horrorosa que aconteceu em Bérgamo, não foi? Quando os caminhões do exército passavam com cadáveres, com pessoas mortas, e Bérgamo foi um exemplo do que não fazer, né, na Lombardia. Bérgamo foi, pessoal, os empresários não deixaram as fábricas fechar. Você viveu tudo isso na Itália, não foi? Isso. Você abordou muito no teu livro anterior e volta para esse livro. Eu escrevi o seguinte, que a gente lembra bem como é que foi a pandemia na nossa vida, mas não lembra como é que a gente viveu a pandemia. Você lembra bem? Essas coisas são dos teus momentos de espanto na pandemia? Essas coisas que você coloca no seu livro são vivências suas? Sim, tá. Que a pandemia para mim foi uma experiência muito dura, muito transformadora, que eu não terminei de digerir. Eu acho que eu me pergunto muito, sabe, assim, o que que foi feito com toda aquela energia que nós mobilizamos na época da pandemia. Eu acho que a pandemia traz muitos ensinamentos, sabe? E de coisas que a velocidade dos nossos tempos talvez não nos deu tempo de fazer nada com isso. Eu acho uma pena. É, Viver na pandemia daqui, como eu te disse, né? Assim, eu nunca me senti tão estrangeira, foi uma experiência de solidão profunda. Eu tive muita vontade de estar no Brasil, eu tive muita vontade de estar perto dos meus. E, e ao mesmo tempo ver como estava sendo tratado no Brasil, como o mesmo evento, né? Estava sendo tratado no Brasil e sendo tratado aqui, me deu uma dimensão de privilégio e me deu uma dimensão do que é da responsabilidade de um governante que até então não era uma preocupação tão grande minha, eu nunca tinha parado para elaborar tão bem sobre isso, sabe? Do quanto precisamos estar organizados em sociedade, uma sociedade saudável, para sobrevivermos desse planeta. E de como somos, a maior parte de nós, bucha de canhão, sabe? Quanto somos, assim,
enfim, nós servimos ao sistema, a um sistema que não serve pra gente, sabe? Que nos descarta. Então, assim, é uma experiência que para mim foi muito forte. Eu não terminei de elaborar, não perdoo o que foi feito com o Brasil nesse momento. E eu não estou nem falando de política pública só, né? Não estou nem falando só da negligência toda em relação às vacinas e às medidas de isolamento. O que mais me ressente mesmo é, é a oportunidade que nós perdemos no Brasil de, de, de nos fortalecer enquanto povo, sabe? Assim, essa possibilidade transformadora e formadora do nosso caráter. Aqui na Itália, aconteceu que quando a quarentena fechou o país inteiro e tal, que eu te falei que eu me senti muito sozinha, mas era muito visível nas redes sociais, na televisão, nas varandas, nas sacadas, nos grupos de WhatsApp, como foi invocado uma experiência pregressa aqui na Itália. As pessoas têm uma lembrança de guerra e uma lembrança de já passamos por outras contingências como essa e sobrevivemos porque somos fortes, porque somos solidários, porque somos. Uhum. Quando vem a pandemia, eles atualizam esse caráter, esse sentimento. E é algo muito forte, sabe, Taki? Assim, é muito forte, isso é formador. Isso te fortalece enquanto povo. Por mais que a gente hoje tenha um governo de extrema-direita aqui na Itália, Isso quer dizer, você tem uma mulher é de extrema uma direita aí mulher de agora, não é? extrema-direita aqui na Itália. Mas eu vou te falar que houve uma mudança na forma histriônica como a extrema-direita se apresentava aqui depois da pandemia. O que acontece quando você invoca o caráter do povo? No Brasil, a nossa história é muito mal contada desde sempre, né? E os nossos mitos fundadores são, né? Assim, alguns muito complicados, e a nossa história é uma história muito incompleta, uma história onde os nossos heróis genuínos são esquecidos, aonde a gente dá nome de rua para assassino, para Claro. torturador, para leão de chácara, para tudo, enfim. E eu acho que eu não perdoo Bolsonaro e o governo da hora por não ter aproveitado essa oportunidade para nos fortalecer enquanto povo mesmo. Acho que perdemos uma grande chance de nos reconhecermos uns nos outros, sabe? De sairmos um povo mais forte, mais solidário, melhor, mais consciente de si, disso tudo. Eu lembrei, é Giorgia Meloni, não é, na Itália? Quer dizer, a Giorgia Isso. Meloni guarda uma certa distância com esse histrionismo da direita brasileira. É diferente. É diferente. Mas quando eu cheguei aqui na Itália há 10 anos, a extrema-direita aqui era tão barulhenta, e o clima nas ruas era tão hostil quanto o clima no Brasil no pior momento da polarização da política brasileira dos últimos anos. Era exatamente o mesmo cenário. Ju, era Quando chega. Berlusconi na época? Era Era Berlusconi, né? Berlusconi. Tá. Era Berlusconi. Quando entra a pandemia, isso foi interessante. Se o governo era de direita ou de esquerda, isso saiu absolutamente do debate. Não era mais uma questão partidária, nem política, nem ideológica. É isso que me chamou muita atenção. É claro que aqui na Itália também tinha os antivax, também tinha, né, enfim, os negacionistas, os terraplanistas, mas eles foram absolutamente abafados pelos fatos e pela ciência e por um governo que se mostrou forte, responsável. Eu sempre digo isso: a Itália chorou cada uma das mortes. Eu acho que isso é algo que foi muito forte para todo mundo que passou a pandemia aqui. E é um motivo de desgosto profundo para mim, como brasileira, ver como no Brasil as mortes eram mais 100, mais 200, mais não sei o quê, abre vala coletiva. É, teve aquela entrevista terrível da ex-mulher do Pazuello, que Uhum. falou que a minha parte eu estou fazendo comprando saco preto. Era ministro da Saúde, assim, tá que eu não consigo, sabe? Assim, eu posso ver 1000 anos que eu não perdoo, eu não aceito. Você coloca no livro muita coisa, você
Você não perde essa indignação. O livro tem uma cronologia. Então, 17 de março, você fala da morte da senhora Cleonice, né, que foi empregada doméstica aqui no Rio. 18 de março, você fala da tragédia bergamasca, né? Depois você cita esse psicopata que falou que não sou coveiro, né? Eh, e, e, e não aprendemos nada, né? A gente não fez o luto ainda das pessoas que morreram e 30%, quase 40% da população ainda quer votar num psicopata, Pois, ainda defende um psicopata, né? O pois é. seu livro continua indignado, né? O seu livro, nessa indignação, não se apagou. Ele é uma continuação ao Brasil, ao Brasil com Amor, não é essa indignação? Tá, que eu acho que a gente não tem outra opção. Eu acho que a outra opção é o cinismo. Eu acho que ou a gente se mantém indignados, revoltados e rebeldes, ou a nossa outra, ou viraremos todos cínicos, porque ou então vamos ser cooptados, né? Ou então, mas eu acho que essa opção está descartada para mim, para você, enfim, para muita gente. E eu acho que o cinismo não me cai bem, não muda nada. Então é isso. Se algum dia, eu estava outro dia brincando com um amigo meu, se algum dia eu acreditei no reformismo, eu fui reformista, eu já esqueci. Sei. Quanto mais velho eu fico, mais mais revolucionário fica o meu coração, sabe? Nós não Eu não vamos quero saber fazer. nada que não seja. Eu acho que em tudo que eu escrevo, a convocatória que eu faço para quem me lê é uma só, é radicalize-se, sabe? Radicalize-se, porque o lado de lá é radical. E nós somos muito polidos e temos muitos bons modos para sermos radicais em direitos humanos, em justiça social, né? Parece que a gente sempre tem que ter muito cuidado para falar sobre isso. E eu acho que não. Eu acho que nós temos que ser radicais. Olha, a dona Regina Barbosa diz que a esquerda está destruindo o mundo e vocês dando ibope. Nós somos muito polidos mesmo, muito educados e agradecemos o seu comentário, né? Lê o É, livro. É. Você acha, eu te falei isso outro dia, a gente estava conversando, que a pandemia ainda não foi adequadamente retratada na literatura, né? Eh, não, na brasileira, pelo menos não sei como é que está na Europa. Eu fiquei esperando, não sei se você gosta do Emmanuel Carrère, o Adoro, francês que tem adoro. E o Vendredi yoga, que 13. é maravilhoso. Isso, Vendredi 13, que é a descrição do julgamento, né? Do Isso. pessoal em Paris. Ele é um cara que faz um romance meio reportagem, e tal, esperava alguma coisa. Mas você acha que a pandemia ainda não entrou na literatura? O seu é um livro é um livro iniciático, quer dizer, eu não vi nenhum livro ainda inaugurando uma literatura falando dessa dor. Você acha que ainda não entrou na cultura, não entrou no nosso o consciente, sei lá? O que você acha? Olha, eu acho assim, é muito impressionante como muita gente produziu na época da pandemia, né? Assim, é impressionante. Muita gente escreveu, tá? Muita gente criou, muita gente fez música, muita gente fez arte, muita gente produziu pensamento. Eu acho que foi um momento muito produtivo da nossa história. E muita gente tentou e escreveu sobre a pandemia, sim. Mas eu acho que talvez seja um evento ainda muito recente para que a gente olhe para ele de cima. Eu Hum, acho que tudo que foi escrito sobre a pandemia foi muito no quente. O meu livro foi muito no quente. Eu estava escrevendo enquanto eu estava vivendo a pandemia. E tudo que eu li sobre a pandemia também foi escrito muito no quente. Eu acho que daqui a um tempo isso vai ser interessante para que a gente possa entender o afeto que estava circulando nesse momento histórico tão importante. Mas eu acho que talvez com um pouco mais de distanciamento a gente possa olhar para essa cena de cima, né? E fazer. é, a minha ambição, quando eu comecei a escrever esse livro, era um pouco fazer um registro mais detalhado. Ele era um livro de 600 páginas. tá. Eu tive que cortar muito. Tinha muita anotação, tinha muito número, tinha muito dado de pandemia e tal. Talvez um dia, daqui a uns anos, eu faça
uma edição colocando tudo que eu apurei na época. Mas eu acho que talvez nos falte um pouco de distância mesmo. Né? Eu tava, ó, se você pensar num livro importantíssimo, né? Esse livro é importantíssimo, não só para a Itália, mas eu acho que para a história da literatura mundial, que é O Gato Pardo, do Tommaso de Lampedusa. Lampedusa, do Giuseppe Maravilhoso. Lampedusa. Tem uma E ele série também escreve no agora, né? quente, Saiu uma né? série. Eu não vi ainda. Mas o Não livro vi é ainda. maravilhoso, né? Eu adoro o livro. E ele também faz isso, né? Ele escreve no quente, naquele momento histórico específico, né? Da unificação da Itália e tal, parará. E é muito interessante ver. Claro que depois dele, com distâncias, enfim, com distanciamento histórico, você tem outros livros e outras obras que abordam, né? E talvez de uma maneira mais completa. Mas você tem esse registro dele do quente, que eu acho muito Legal. interessante também. Então, não sei, eu ainda tenho esperança que a gente simplesmente não passe por cima dessa experiência tão brutal que foi a pandemia, que a gente não consiga fazer alguma coisa com todo esse afeto mobilizado nesse momento. O Giuseppe Lampedusa, eu me lembro de ter lido alguma coisa da biografia dele, ele era um príncipe, não Era um era? Era um príncipe príncipe, siciliano. né? Siciliano. Ele Ah, era maravilhoso. não é? Tem uma frase do Mao Zedong que pergunta uma vez para ele qual é a importância da Revolução Francesa no mundo moderno. Ele dizia: olha, isso aconteceu em 1789, é muito perto ainda para a gente saber direito o que aconteceu. Eu acho que a gente tem que se afastar um pouco, né? É, acho que sim. Mas enquanto isso a gente escreve, né, tá? Que a gente escreve, a gente registra, a gente, enfim, dá o nosso jeito. Essa frase que dá nome ao livro, Ju, ela é, ela é uma das últimas, né? Ah, você, a Juliana é uma mulher sofisticadíssima do ponto de vista intelectual, e eu perguntei para ela hoje, eu posso perguntar uma coisa? Ela me disse, ó, não tem perguntas inconvenientes, Oscar Wilde diz que tem respostas inconvenientes. O quanto de autobiográfico, o quanto de aprofundamento. Já disse que sim, né? Você já disse que sim. Tem esse livro na tua vida, nos questionamentos que você faz como mulher para você. Olha, eu acho eu acho que toda ficção é autobiográfica. Porque sempre que você cria alguma coisa, o que cria é o corpo, né? Que experienciou, que escutou, que sentiu, que, enfim, quem escreve é esse corpo. Então é impossível que não seja autobiográfico, por mais que seja uma história inventada. No caso do Nada Lá Fora Aqui Dentro, eu emprestei para minha personagem muitas coisas minhas, né? Ela também fica entre Brasil e Itália como eu, ela também tem 2 filhos como eu, é, ela também trabalha com a escritura, tá às voltas com a escritura como eu. Tem muitas coisas minhas que eu emprestei para essa personagem. Mas a história da Loreta, ela não é a minha. O que eu fiz é pegar essa personagem, eu acho que, bom, eu tento fazer isso, né? Eu apresento ela no início, muito, com uma personalidade muito apagada, né? Assim, muito ainda procurando se encontrar. E eu tento pintar essa tela, eu tento pintar essa mulher com algumas angústias e um certo discurso sobre o desejo que eu acho que tem mobilizado muitas mulheres da minha geração. Eu convivo com muitas mulheres, eu converso com muitas mulheres, eu faço parte de muitos grupos, eu leio muitas mulheres, e eu tentei usar a Loreta para dar forma a essas angústias e a esse discurso sobre o desejo, que eu acho que é algo muito novo, novo assim. A gente está falando sobre isso no espaço público. Porque esse discurso sobre o desejo é uma construção de séculos, né? Mas ficava no nosso âmbito privado. As mulheres falavam entre si, quase em segredo, entre as suas mais íntimas. No momento que a internet impulsiona essa quarta onda do feminismo, né? Que tem essa coisa do Me Too, né? Que uma fala com você também, comigo também, e aí a gente descobre que muitas das nossas questões
pontuais, na verdade, são estruturais, e a gente começa a dar nome para tudo isso que acontece, enfim. Eu acho que a gente chega até aqui, até 2005, até essa manhã do século XXI, com, com um discurso muito estruturado e muito maduro sobre o desejo, e que os homens não participaram, eles não viram esse debate acontecer. Algumas intelectuais e feministas maravilhosas registraram isso e deram uma literatura para que a gente pudesse, a partir daí, falar melhor sobre isso, como a Silvia Federici, como Bell Hooks e tantas outras mulheres que deram nome para essas coisas todas. Mas eu acho que nós chegamos até aqui, nós mulheres, com isso, com um discurso sobre o desejo que a gente tem necessidade agora de fazer algo com isso, sabe? Que não seja só o nosso papo ali nos nossos pequenos círculos, assim. Eu acho que é revolucionário, inclusive, isso. Falar sobre isso, não só nós, entre nós, as mulheres, como para os homens também. Acho que, principalmente para os homens, tá? Que, sabe? Eu sinto muita falta, assim. Eu acho que eu acho que um grande descompasso que acontece hoje nessas questões de gênero, no nosso tempo, é que as mulheres chegaram até aqui com tudo isso que eu estou te falando, e eu acho que os homens chegaram com uma subjetividade muito pobre. Falta a conversa, sabe? Falta a troca, falta. Enfim, outro dia eu estava lendo um texto escrito por um homem, e enfim, aí ele se coloca numa posição feminina para falar. Eu falei, gente, até quando? Assim, até quando a gente vai ficar consumindo homens falando o que a mulher sentiu nessa situação? Mas ainda tem isso, né? Assim, o que me interessa é saber o que os homens pensam nessa situação de uma posição masculina, né? Assim, chega de falar o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente fala sobre isso. Mas eu sinto falta dos homens se colocarem para jogo, sabe? Se Sim. colocarem para jogo. Assim, não A, só a nas Gigi, artes, que é, mas nos nossos espaços de convivência também. a Gigi, que é minha amiga do Aplique Seu Dinheiro, é uma progressista da Faria Lima. Olha, existem progressistas na Faria Lima, tá aí te assistindo. A Maria das Dores disse o seguinte: o último olhar do Miguel de Souza Tavares é sobre a pandemia. Eu li Equador, do Miguel de Souza Tavares. Eu sei que você escreve para Portugal também, né? Esse livro é Tem uma frase maravilhoso, da inclusive. Silvia Federici que acho que é muito significativa, né? O que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho mal remunerado ou não remunerado. Você não acha que o homem às vezes tem medo de ler um livro escrito por mulher porque ele fica chocado de saber que a mulher tem desejo? Dele ter Nossa, que pensar o impressionante. seguinte: ela tem desejo por outro homem que não eu. Assim, é uma vivência traumática para alguns homens. Você acha que eu estou exagerando? Não, acho que não tem nem um pingo de exagero nisso. Eu acho que é a mais pura verdade. E eu acho que um dos componentes, um dos ingredientes da misoginia é o medo, né, Taki? Eu acho que tem sim o medo. E como é que você faz quando você sente medo, né? Você subjuga, você fala mais alto, você usa a força, a intimidação, né? Sempre que eu vejo um homem crescendo para cima de mulher, eu falo, ai meu Deus, morrendo de medo. Porque quando você não tem medo, você conversa, você debate, enfim, eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que essa ideia que a Silvia Federici fundou, ela é maravilhosa, ela é revolucionária e ela é muito verdadeira. E é impressionante como chegamos até aqui sem pensar sobre isso, né? Impressionante como chegamos até aqui comprando o amor materno, essa forma, né, praticamente compulsória de se viver da mulher. É, e comprando isso, né? De tipo, num sistema que a gente vive, onde tudo é trocado por dinheiro, só o nosso trabalho não é. Né? Então, assim, como é que é isso? Então, assim, a humanidade precisa das mulheres para continuar, porque afinal de contas são as mulheres que fazem o trabalho da reprodução, como a Silvia Federici fala. Uhum. E por que não são remuneradas? Por que parece um absurdo remunerar isso?
né? Por que isso? Soa como um absurdo. Em muitos círculos de debate eu já vi falando, não, porque as mães cuidam por amor. Sim, gente, também é por amor. Mas elas têm que comer, elas têm que se vestir, elas precisam de ter autonomia. É justo que tenham autonomia. Então, por que o sistema não nos garante isso? A pergunta, a resposta é terrível, né, tá? Que é porque o sistema também depende desse trabalho não Sim. remunerado, né? As Então, mulheres assim, são responsáveis pela produção dos trabalhadores, não é? Por que exatamente. não E- receber por isso? exatamente. Bom, ela aqui, eu acho que é Jorge Bataille que você está lendo. Ainda é espaço para o erotismo. Eu estou lendo Jorge Bataille. Ai, Muito maravilhoso, adoro. maravilhoso. Maravilhoso. Tá. Ainda há espaço para erotismo? É claro que sim, Lucas. Como que não vai ter espaço para erotismo? Nossa, não. Tudo que olha, eu sou muito feminista. Mas eu não sou essa feminista que pretende um mundo asséptico, onde ninguém mais paquere, flerte. Não, eu acho que a gente, muito pelo contrário, tem espaço para o erotismo e eu só defendo que o erotismo da mulher também possa existir, como ela quer, como ela deseja, como ela sonha, para que tenha uma verdadeira troca. Durante muitos séculos, nosso erotismo foi completamente confinado aos cabarés, né? Tá aqui, assim, Não é? as mulheres de família não sabiam o que eram isso, né? As mulheres de família. As pessoas acham que só na época vitoriana é que a mulher não podia mostrar desejo, orgasmo para o marido, né? Como se isso tivesse desaparecido com a Rainha Vitória, né? Hum? Não mesmo. É isso, as mulheres ainda são convocadas a performar um desinteresse pelo erotismo, pelo sexo, pela sensualidade. A sensualidade na mulher é praticamente criminalizada, né? Não, não pode ter, a não ser que ela sirva ao capital, aí pode. Você viu um projeto de um deputado que eu não vou nem falar o nome porque eu não tomei plasio hoje, tentando proibir as moças que trabalham com prostituição da rua. Tem o pessoal das meninas da Estação da Luz, etc., que eu conversei outro dia. Você viu isso? Quer dizer, essa proibição de cima, da direita proibindo isso. Você acompanha as notícias do Brasil? Eu acompanho como se estivesse aí, É. tá? Que assim, acompanho muito, muito de perto. E sim, eu vi, mas assim, não é. Tem uma coisa que me incomoda muito, e aí eu vou até falar que me incomoda mais no nosso campo, mais no progressismo, que tem a ver com esses bons modos que eu estava falando no início. É que agora está muito na moda, né, se criminalizar os movimentos identitários, como chamam, né, pelas derrotas da esquerda. Uhum. Tá muito em moda falar que as pautas identitárias atrapalham a luta de classes e tal. E eu acho isso de uma cegueira, eu acho isso de uma falta de visão, porque veja, na hora que a extrema-direita chega ao poder, e pode ser com Bolsonaro, pode ser com Trump, pode ser com quem seja, os grupos que são atacados primeiro são os identitários. As pautas que mais rendem votos, que mais provocam o debate entre eles, são as pautas de costumes. Então, assim, é evidente que a extrema-direita tem uma mira nos costumes, na moral, na religião, na submissão dos grupos historicamente oprimidos. Então, é evidente, para mim, que a extrema-direita, que esses grupos são o alvo principal, primordial da extrema-direita. E eu acho que é porque a extrema-direita é muito esperta em reconhecer que são justamente desses grupos onde está a maior potência do nosso campo hoje. A maior capacidade de mobilização, a maior capacidade revolucionária, a maior capacidade de imaginação, de imaginar outros mundos, outras formas de se viver, outros modos de se viver. E às vezes, e é muito decepcionante para mim quando eu vejo companheiros, camaradas do nosso campo pedindo para a gente falar mais baixo. A gente que eu digo somos nós mulheres, são as pessoas pretas, as pessoas LGBTs,
todo mundo que não é homem branco, cis, hétero. Uhum. Né? Assim, parece que todo mundo que não é homem, cis, hétero, branco, podia falar mais baixo para não atrapalhar a luta. Mas espera aí, né? Assim, a classe trabalhadora é composta de que corpos, né? Quem são esses corpos? Não são os corpos das mulheres, das pessoas pretas, LGBTs, transgêneros. Então, assim, eu acho que é de uma cegueira enorme. Eu acho que a falta que eu sinto é que os homens do nosso campo, que são quem detém o poder do nosso campo, inclusive hoje nós somos governo, e são homens que estão lá, sabe? Eu sinto falta mais que esses homens cheguem juntos, abracem as nossas pautas, é, se comprometam com elas, sabe? Honrem o voto desses grupos que são a verdadeira barreira contra o fascismo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. São esses grupos que fazem a contenção do fascismo. Então, assim, eu gostaria de mais respeito, sabe? É legal você dizer isso porque eu tenho muita gente, colegas de partido, etc., que dizem que as pautas identitárias enfraqueceram a luta de classes, que deveria ser o nosso principal objetivo. Eu acho que é uma leitura errada, né? É uma leitura errada. É legal você trazer isso. O Lucas pergunta, tem uma resistência? Eu tô abusando de você, eu falei Imagina, 30 minutos, mas as pessoas estão te amando. Olha, há uma eu tô adorando. resistência no costume ao desenvolvimento da autonomia feminina. Como é possível abordar os desafios pela... Nossa, você caprichou, hein, Lucas? Como é possível abordar os desafios pela coação proveniente da moral dogmática? Resistência no costume ao desenvolvimento da autonomia feminina. É o que você está falando o tempo todo aí, né? Uhum, isso. Como é possível mudar eu tô sem óculos. Ih, menina, peraí. Há uma resistência no costume ao desenvolvimento da autonomia feminina. Como é possível abordar os desafios pela coação proveniente da moral dogmática? Ai, eu Como é acho que que é o que a a gente mulher está deve enfrentar tentando, isso? né? Eu acho que é o que a gente está tentando. Eu tenho as minhas ideias, né? Assim, eu acho que estamos caminhando para isso. Acho que é esse o debate que tem se feito, assim. Eu cheguei, agora, assim, posso desagradar um pouco a audiência, mas eu cheguei no momento que eu tô muito descrente com os homens, sabe? Tá aqui, assim. Na minha vida de eleitora, por exemplo, eu participei de 8 eleições. Em 5 delas, eu elegi o candidato que eu votei. Ou seja, na minha vida de eleitora, eu sou mais vitoriosa do que derrotada. No entanto, quando eu nasci, o aborto, que é o tema mais caro, por exemplo, as pautas femininas, era crime. Uhum. Quando eu tive minha filha, o aborto continuava sendo crime. A minha filha tem 10 anos, já já ela vai ter a menarca dela e o aborto continua sendo crime. Será que eu vou ver? Será que ela vai começar a vida sexual dela e o aborto vai continuar sendo crime quando a minha mãe iniciou a dela, a minha avó iniciou a dela? Então, assim, eu ando muito desanimada em relação aos homens. Eu não consigo mais contar com os homens para isso. Então, assim, o que eu acho o que tá acontecendo de mais poderoso dentro do movimento das mulheres é um pouco dessa desistência, sabe, em relação aos homens. Precisamos de nós ocuparmos os lugares, precisamos de nós estabelecermos as nossas linhas de ação e as nossas estratégias. E eu acho que o que tem acontecido de muito poderoso é que se até pouco tempo atrás o objetivo da vida de uma mulher era arrumar um bom casamento, né? Assim, a partir do momento. É muito cruel, porque eu tenho uma filha de 10 anos e eu observo isso, tentando muito que ela sinta isso diferente, da maneira como eu senti e as mulheres da minha geração sentiram. Porque você nasce, aí você é uma criança, você é um bebê, você é uma criança e tal. Quanto mais você cresce, mais você perde. A vivência das meninas é essa. Quanto mais elas crescem, mais elas perdem. Elas vão sempre perdendo. Sabe? Isso agora ficou mocinha. Aí ela perdeu muito. A partir dali, ela tem agora uma série de condutas que ela tem que obedecer. Agora já não pode mais sentar assim, já não pode usar assado, já não pode. Enfim, a gente começa a perder e a gente atravessa a vida perdendo. Depois, quando a gente é mãe, a gente perde de novo. Sabe? Cada uma dessas perdas, elas são muito brutais. Cada um dos marcos da feminilidade
são perdas. A gravidez é uma perda, a maternidade é outra perda, a menopausa é outra perda, a velhice é outra, assim, é uma sequência de perdas. Porque no centro da nossa vida, dos nossos objetivos, das nossas vivências, isso tem um homem, arrumar um casamento, arrumar um homem para você. E eu acho que nesse momento tem crescido, está muito forte, uma certa recusa das mulheres da minha geração e das mais novas também com muita força, de não Uhum. queremos mais que o homem seja o centro da minha vida. O objetivo da minha existência não será mais esse. E eu acho que quando as mulheres começam a dizer que o objetivo das suas vidas não é mais colocar um homem no centro, eu acho que isso tem um potencial transformador e revolucionário enorme. Então, assim, eu tenho contado mais com isso do que, infelizmente, que a democracia não tem nos garantido mais direitos, sabe? É. Ela não impede que nós percamos em ritmo, né, como a extrema-direita sugere, mas não tem nos garantido avanço nessa seara dos direitos. Você estava dizendo, não só é aborto, como é crime, como as situações de aborto legal estão sendo criminalizadas. Quer dizer, a coisa está ficando mais restrita ainda, né? Mas é E por isso que só, eu te digo, é só a extrema-direita assumir o poder que eles, na sequência, vêm caçando esses direitos, os direitos desses grupos. Então, quando os nossos companheiros falem, mas vocês estão atrapalhando a luta, tá? Que você me desculpe, mas isso é ofensivo. Porque mas nós vamos estamos sendo lembrar que atacados e também, temos que calar a mas boca. vamos lembrar que tem mulher de direita, tem preto de Com direita, quer dizer, certeza. não é votar numa mulher. Tem que olhar isso também, né? Tem uma coisa Com certeza. particular. Hum? Com certeza. Não me alinho automaticamente com alguém porque é mulher e nem brigo automaticamente porque é homem. Muito pelo contrário. Hum. Eu sou cercada de homens ótimos, inclusive. Grandes companheiros. Olha, essa nossa amiga Oceanus Counseling, o termo matrescense também oferece ótimas oportunidades para mães não colocarem sempre os filhos e o marido no centro. Legal. Muito bom. Quem segue a Juliana e não me segue, por favor, me siga. Quem me segue e não segue a Juliana, por favor, siga. Ju, só vou dizer uma coisa antes de te passar a palavra, que amanhã, às 7 da noite, eu vou entrevistar a Júlia Mota, que é uma jornalista Sim, da que ela Fórum. fez uma matéria na revista Fórum sobre todas as benesses que os militares que participaram da morte de Rubens Paiva receberam depois disso. Então, quem quiser assistir amanhã, acho que vai ser muito legal a gente ficar mais indignado e continuar indignado com o que a Juliana está nos contando agora. Você tem um menino também, que eu me lembro do outro livro, que você dizia, vamos ver se a minha memória tá boa, que ficava no banco de trás e você dizia para ele como é ser mulher, como ele precisa aprender a respeitar as mulheres. Não era isso que você dizia no Isso, livro anterior? isso. Me Ele tá com marcou 13 demais anos também. agora, tá estreando na adolescência. O seu Ele tinha livro 8 na época da pandemia. é, me marcou demais o seu livro. O seu livro é uma das coisas mais bonitas e mais pungentes que eu li, e esse também. Então, eu queria convidar todo mundo a ler da Juliana Monteiro, Nada Lá Fora e Aqui Dentro. Ju, por que que você está indicando o seu livro? Eu sei que é meio pedante isso, mas por que que as pessoas têm que ler o seu livro? Puxa vida. A resposta mais sincera que eu posso dar é para me fazer companhia, Não, porque o para a livro é gente muito conversar bom. junto sobre isso. Eu falo para todo mundo, depois que lê, me conta. Me fala como é que chegou em você, me fala como é que você sentiu. Eu tenho falado muito isso. Me conta a tua história da pandemia, sabe? Porque, assim, se conta a tua história da pandemia, como é que foi para você, sabe? Assim, o que te passou pela cabeça? É... Porque no meu caso, tá, que eu senti a precariedade da vida de uma forma muito forte, sabe? A sensação. A maternidade já dá isso um pouco pra gente, né? Assim, essa sensação de que não dá tempo, né? Você vê um Uhum. filho crescer, agora eu olho pro meu filho de 13 anos e eu falo, não dá tempo, não dá tempo. Eu até eu escrevi já um texto sobre isso. Que já não deu tempo de eu fazer todos os origamis que eu queria fazer com ele, eu já não consegui levar em todos os teatrinhos.
Eu já não consegui fazer todas as massinhas que eu idealizei fazer. Já não foi, já está com 13 anos, é muito rápido. Então, a maternidade dá essa dimensão do tempo que não volta, que escorre. E, de repente, a pandemia, quando nos trancou em casa, e teve um momento que, que parecia que não ia ter fim, né? Assim, não tinha nenhum sinal de vacina, nenhum sinal de remédio. E a gente olhava para o mundo como estava e falava, gente, isso não vai ter fim, a gente nunca mais vai sair daqui. E isso foi para mim foi assim terrível, muito angustiante. Então eu tenho curiosidade de saber como é que foi a pandemia para você, sabe? Como é que você lida com isso? E isso como é que você lida com o fato de que vamos todos morrer? Você lida com isso? Você sabe que você vai morrer? E se você sabe, o que você está fazendo em relação a isso? Não para evitar a morte, né? Porque eu, inclusive, até coloco isso no livro. A gente faz muita coisa para evitar a vida, né? Caso a gente não morra amanhã, eu vou tomar meu remédio, né? Caso eu não morra amanhã, vou voltar, vou para academia. Na verdade, a gente se protege em relação à vida. Mas o que você faz com isso? Porque independente da sua fé, do que você acredite, prova de que existe algo além daqui não temos, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma. Uma das minhas lutas é contra o desperdício, Hum. sabe? É contra o desperdício. E não existe desperdício maior do que o nosso tempo, o tempo da nossa vida. Bom, você foi muito modesta, então eu vou dizer, tem que ler o livro porque o livro é belíssimo. E eu vou completar aqui, antes da gente encerrar, a Oceanus Counseling está dizendo, eu adoro a Loreta, me identifico demais com tudo que ela viveu, também sou mãe e imigrante aqui no Canadá há 20 anos, com um menino de 6 anos. A Fê está Isso. dizendo, foi maravilhoso, todos nós temos um tanto de Loreta, né? Necessário, belíssimo livro. Juliana, você está muito Obrigada, modesta. O seu gente. livro é belíssimo, Obrigada. ele precisa ser lido. Ó, Obrigada, Taki. Obrigada a todo mundo, viu? è stato veramente un grande piacere. Vou deixar Ah, il você dormir piacere è agora. mio. Mio piacere, caro. Um beijo a você e um Taki, beijo a obrigada todos. pelo Tchau. carinho, pelo espaço, pela leitura, Você viu? merece mais. Um beijo. Outro para você. Tchau. Tchau, tchau, querido.